Essa semana, orando ao Senhor, Ele trouxe um texto para o meu coração. Esse texto falou muito comigo. E antes de falar à Igreja de Jesus Cristo, Ele fala conosco e nos alinha. Aquilo que achamos que já sabemos, o Espírito de Deus vem e muda um pouco a forma de pensar, muda a forma de enxergar. E eu trouxe um tema, a sombra do Altíssimo. Vivemos um tempo de muita insegurança, vivemos um tempo em que nem sabemos se materialmente o nosso governo pode nos proteger. Mas como filhos de Deus, nós não podemos andar acuados e com medo. E Deus me trouxe esse texto, eu queria compartilhar com vocês. Porque se tem algo que você não precisa temer, é o que pode te fazer o homem. Eu queria ler com você o Salmo 91. E ele começa dizendo assim, eu vou ler todo, e vou compartilhar com vocês apenas alguns versículos. Ele diz o seguinte: a que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pois 1000 cairão ao seu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Pisarás o leão à áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra de Deus. Salmos é composto de 150 livros, ou capítulos, 150 poemas, dito pela tradição. Esse texto do Salmo 91, ele é o quarto livro do conjunto de 5 livros, e ele vai do 90 ao 106, é um dos menores livros da Bíblia. Por muito tempo, este salmo foi utilizado de uma forma como se fosse um guardião. Ele foi emoldurado e colocado numa parede, porque acreditamos que ele é um salmo forte, e ele poderia nos proteger de todo o mal. Muitos pegavam esse salmo e colocavam na entrada da sua casa, numa mesinha. E esse salmo, por muitos anos, foi conhecido como Salmo das Páginas Amarelas. Porque todo o livro era branquinho. Só esse era amarelado, porque o salmo só ficava aberto nesse. Eu me lembro que, nos meus tenros dias de cristão, que nós, numa igreja bem ativa, toda vez que alguém chegava e colocava algum problema, alguma dificuldade, o grupo de oração daquela igreja diz, Salmo 91. E reuni um grupo de oração e, por um tempo, eu até decorei esse salmo. Eu não vou arriscar falar aqui agora para vocês, porque eu já devo ter esquecido uma boa parte, não vou ficar com vergonha. Mas, durante muito tempo, a gente cantava esse salmo e falava ele de uma forma muito pungente. Esse salmo foi colocado e usado como um talismã, promessas extraordinárias que é descrito nesse texto,
as pessoas acreditavam que tudo que está escrito nesse texto, se eu deixar ele aberto, tudo que vier a acontecer, esse salmo vai me proteger. E não é errado pensar assim, porque não é o salmo que vai te proteger, é o Deus a quem o salmo se refere. É o Deus a qual os salmistas se referem. Então, eu acredito que Deus honrava a fé de quem colocava num quadro, numa parede. Se de fato cria que o Deus daquele salmista era também o seu Deus. Uma leitura superficial vai parecer que os crentes que utilizarem este salmo será protegido de olho gordo, mal olhado, desemprego, divórcio, tragédia, macumba. Olhando para esse salmo dessa forma, você não precisa ter medo de nada. Não é a leitura ou decorar desse texto que vai ser a sua proteção. Tem algo na minha vida e na sua que nós fazemos isso, e dá para entender mais ou menos que não basta ler o salmo ou decorar, como eu sempre decorei. Meus pais oravam tanto, eu tinha reunião de oração na minha casa e eu via muito, Salmo 91 e Salmo 23. Então, eu cresci com isso. É como se você tivesse uma dor de cabeça, e aí você vai no farmacêutico e fala para ele, eu precisava de algo para dor de cabeça. Ele vai receitar Doril para você. Simples assim. Aí você pega o Doril, abre a caixinha, tira o remédio, coloca na mesa, tira a bula que está dentro do remédio, abre a bula. Aliás, quem já leu bula de remédio aqui? Aí você lê a bula todinha, lê a bula, e lá tem os prós e o contra do remédio, né? Ele não tira só dor de cabeça, ele vai tirar outras coisas também. Aí você pega essa bula do remédio e coloca no lugar da dor, assim. Mas não é isso que a gente faz com o Salmo 91? A gente lê a bula e pega a bula e coloca no lugar da dor. Não é a bula que vai curar a dor. É o remédio. E você precisa colocar o remédio para dentro. Você precisa beber o remédio. E aí eu entendo o que o Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Isso é ler a bula e tomar o remédio. Guardar no coração o Salmo 91 e os ensinamentos que nele existem, começa a fazer a diferença na vida daqueles que assim o propõem. Porque ninguém pega o salmo, começa a colocar para dentro sem analisar o que está colocando para dentro. Existe uma intenção nisso. O salmista afirma nesse texto quem e como podemos acessar os livramentos que ele propõe nos dias difíceis em que Deus promete nos proteger. O versículo 1 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Então o texto diz que aquele que habita no esconderijo, aquele que habita, diz ao Senhor. Então, para eu ter benefício do Senhor, eu preciso habitar nele. E habitar é morar nele. Você tem a sua casa e, quando eu vou visitá-lo, eu pergunto: onde você mora? E a tua casa é o lugar mais seguro para você. Depois de um dia cansativo de trabalho, o único lugar que você quer ir é para a tua casa. Além de ser um lugar seguro, é um lugar de segurança. Nesse lugar, nessa casa onde você mora, você coloca câmeras, você coloca cerca elétrica, cachorro, até que, nem que for para fazer barulho, né? Porque quando você descansa, quando você dorme, você está na sua casa e essa sensação de segurança acontece lá.
É da mesma forma quando nós habitamos em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz que a habitação é lugar de descanso, e o nosso lugar seguro e definitivo não é um flat ou um lugar de passagem. Esse lugar ao qual o texto nos propõe, não pode ser apenas um lugar em que eu passo, às vezes em quando eu estou com algum mal, quando eu estou com medo de alguma coisa. Eu não vou para a minha casa só quando eu estou cansado para descansar. Eu habito lá. Lá é meu lugar de segurança. Lá é meu lugar de intimidade. E se nesse lugar de intimidade eu tenho descanso humano, em Deus, quando eu faço em Deus a minha morada, lá também é meu lugar de descanso e meu lugar seguro. Lugar que o morador tem intimidade. Só pode descansar aquele que se sente seguro no lugar que mora. Por isso que o salmista diz que somente em Deus isso é possível. Ou seja, somente em Deus é possível descansar. Mateus 11, versos 28 e 29 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para vossas almas. Descanso para as vossas almas, somente para os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Queridos, daqui a pouco a boca para de ficar seca. Nós não podemos ser um simpatizante do Evangelho. Nós não podemos vir para a casa de Deus e buscar a Deus, ou dizer que moramos na casa de Deus, só porque precisamos da ajuda dele por alguma questão de insegurança na nossa vida. Nós não podemos ser simpatizantes do Evangelho. Eu adoro os crentes, adoro a IBPAM, porque tem uma equipe de música muito boa, o pastor é uma bênção. Deus tem usado aquela igreja grandiosamente para a minha vida, mas aqui é apenas um lugar de passagem para você. Esta igreja é um flat, você não tem compromisso com a igreja e nem com o Deus dessa igreja, apenas pelos benefícios que Ele pode te dar, como está citado aqui nos Salmos. Esse lugar não é um lugar de intimidade, porque você não conhece, você não mora aqui, você é visitante aqui. E não estou falando visitante você que está aqui hoje pela primeira vez. Estou falando visitante na sua intenção. Porque às vezes eu estou há 30 anos na igreja e continuo sendo visitante dela. Não tenho compromisso com ela e nem com o Deus dela. Mas nos momentos de adversidade, eu gostaria muito que esse salmo se cumprisse inteirinho na minha vida. Ou seja, então, não é só deixar o livro aberto. Não é somente ler ou recitar o salmo. E aqui o texto, então, separa o visitante do morador. Deus vai tratar o visitante de uma forma, ele vai falar com o visitante de uma forma, e o morador ele trata de outra forma. Porque o texto diz no versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Esse texto começa a falar das promessas que Deus tem para aqueles que se escondem nele. Então, somente para aqueles que se escondem em Deus, para aqueles que habitam em Deus, é que todas essas promessas de Deus vai se cumprir. E se você perceber, as promessas que estão aqui são de batalhas espirituais tremendas. A preocupação é muito mais com o reino espiritual do que com as matérias.
Ele não está dizendo aqui que ele vai te livrar do seu vizinho que fica te atormentando, do chefe que não te deixa em paz. O campo de batalha aqui é muito mais terrível. Talvez o vizinho que não te deixa em paz, o chefe que não te deixa em paz, tenha a ver com o que está perturbando ele para perturbar você. O lugar aqui é campo de caça. Aqui você não é o caçador. Aqui você é o caçado. Esse texto é muito sério. Nós não podemos abrir esse texto em cima de uma mesa e achar que o que ele está dizendo vai me proteger, eu não preciso fazer nada para isso. A Bíblia dificilmente vai incentivar você a sair matando o seu opressor. Ela vai incentivar você a se proteger dele, como fugir da aparência do mal. A única forma de você se proteger do seu opressor é o que diz Efésios 6, versículo 10 e 11. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, nós seremos atacados e não precisa ir atrás do inimigo, não. Ele vem atrás de você. Isso é tão sério que quando você começa a vir para a casa de Deus, Ele sabe disso. E Ele não quer que você venha. Ou será que quando você se propõe a vir para a casa de Deus, dá tudo certo? Você chama o Uber, ele vem no horário certinho. Chega uma visita bem no momento que você está se preparando para vir. Você marca um compromisso com a intercessão para orar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, seu filho acorda com uma dor de cabeça. Quando a gente começa a olhar por esse ângulo, a vida espiritual, existem algumas coisas que não são coincidências. E a gente precisa destas armas para combater o mal. Ele fala do laço do passarinheiro. É o que o nosso inimigo vai montar. Armadilhas. Laço do passarinheiro fala de caçadores. Eu, quando eu era criança, acho que muitas pessoas aqui vão se identificar. Eu não sabia muito o que eu estava fazendo, então eu gostava de caçar passarinho. E laço do passarinheiro é uma experiência que eu acredito que o salmista entendia. Então, eu, na minha infância, pegava aqueles gralhos compridos, então ele entortava com facilidade e voltava. Então, eu amarrava um barbante ali, colocava ele até o chão, fazia um lacinho ali, colocava um graveto, laçava, né? Fazia um laço bem comprido, né? Colocava ali a quirela bem no meio, deixava bem amarelinha, colocava uns gravetinhos, mas em volta da quirela maior, eu colocava alguns pouquinhos assim. E limpava o terreno, não podia ser sujo não, bem limpinho. Eu queria que o passarinho entendesse que ele estava seguro. Então ele vinha meio ressabiado, comia as quirelinhas laterais, não acontecia nada, comia mais pertinho, não acontecia nada. Aí ele olhava para a quirela grandona e falava, se não aconteceu nada, eu posso ir para a grandona agora. E quando ele pisava em cima dos gravetos, disparava e prendia o pé dele, e ele ficava preso tentando fugir, mas ele voava até, mas não conseguia ir embora porque os seus pés estavam presos. Essa é a definição de armadilha. Aí à tarde a gente voltava lá, o passarinho estava lá, preso, a gente pegava ele e prendia na gaiola, né? E aí, aquela coisa de menino, né? A Bíblia, querido, apresenta 3 inimigos em potencial que vai armar ciladas para mim e para você. O primeiro inimigo potencial é o mundo. É esse inimigo que está fora de nós, em nosso derredor. Ele não nos toca, ele apenas oferece cantadas. É aquela coisa que chega sutilmente, aquela quirelinha solta, sabe? Você vai comendo, não acontece nada. Você vai comendo, não acontece nada.
Quer ver uma armadilha que ele usa muito aos casais? Você tem aquela DR, né? Aquela famosa DR com o seu marido ou com a sua esposa. E aí você sai para trabalhar chateado. Antes de você chegar no ponto de ônibus, alguém... Ei, gatinha, seu pai é padeiro? É porque você é um pão. Na minha época, essa era boa, hein, gente? Vocês têm umas bem melhores aí. Aí você olha... E se você não se atentar, essa armadilha te pega. O marido sai de casa chateado. E antes de chegar no ponto, não acontece nada. Pega o ônibus, não acontece nada. Porque o homem é mais difícil, né? O homem é mais duro, tal. Quando chega no emprego, né, aquela menina que nunca olhou para a tua cara. Acha até que você é exibido pra caramba. Oi, bom dia. Tudo bem? Está chateado com o quê? Não quer almoçar para falar? Sutileza do inimigo para ferir você. E o texto diz que se você estiver guardado em Deus, Ele vai te alertar sobre as ciladas do diabo. Deus nos protege. Deixa eu ver aqui se eu não perdi. Já estava trocando a folha. Deus nos protege. O inimigo em potencial que nós temos, o segundo inimigo em potencial é o diabo. É o nosso inimigo mortal. Ele atua nas regiões celestiais. Você não vê, você não sabe, mas você sente. Tem dias que você acorda, parece que um caminhão passou em cima de você. E você fala, o que aconteceu, Senhor? Uma batalha tremenda foi travada no mundo espiritual a teu respeito. E você fala, por que eu estou desse jeito? Você vem para a igreja e Deus tem uma palavra para o teu coração, de ensino, de correção. Começa uma abrição de boca. Na hora do louvor, você está lá pulando aí, se maravilhando em Deus. Na hora que a palavra de Deus vem em resposta ao seu louvor, ao que você pediu a Deus, ao seu derredor começa a agir um espírito que não quer que você ouça aquilo, porque ele sabe que a partir daquele dia você não será mais o mesmo. Parece que um espírito de xixi entra na gente, né? Na hora da mensagem. Na hora do louvor, ninguém vai para o banheiro fazer xixi. Na hora da mensagem, a primeira vez até dá para ir, mas 4 vezes durante a mensagem. Se a mensagem tem 1 hora, a cada meia hora você foi no banheiro. Tem alguma coisa errada, não? Quando a gente consegue identificar isso na nossa vida, essas sutilezas, a gente diz assim, opa, espera aí. Se está acontecendo isso, é porque Deus tem algo para a minha vida e tem alguém que não quer que eu ouça. Essas guerras que são travadas no mundo espiritual, a palavra de Deus diz que, aqui no texto diz que são arapucas, humanas e espirituais. E aí Efésios 6:12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então João 10:10 nos adverte que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu, o seu Senhor, vim para te dar vida e a dou com abundância. Se habitarmos em Deus, Ele nos livra do laço do passarinheiro. Quem nos livra? Quem nos livra? Então fala bem forte para o seu irmão que está quase dormindo acordar. Quem nos livra?
Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem estendeu a mão? O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Como é que Deus nos protege? O versículo 4 diz o seguinte: o salmista usa a figura da galinha com seus pintinhos, e ele nos apresenta essa galinha cósmica. E o texto diz: Ele cobrir-te-á com suas penas e sob e debaixo das suas asas estará seguro. A forma que Deus nos protege, o salmista diz que é como uma galinha. Aí os mais antigos, que foram criados em sítio, em chácara, já puderam presenciar nos dias de chuva como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das asas. Não importa quanto ela tenha, se tenha 10, 12, parece que cabe todos. Não fica um para fora. E o salmista diz que é desta forma, com as suas asas de amor, Ele nos abraça e nos livra de todo mal. Ele nos protege com as suas asas de amor. Jesus Cristo, quando estava sendo procurado por Herodes, mesmo em sua perseguição, esse amor tão grande por Jerusalém, o texto de Lucas 13:34, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir-te como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Isso significa que ainda tem muita gente que ainda rejeita essa proteção de Deus. Eu, quantas vezes quis proteger vocês. Eu coloquei à sua disposição a minha palavra, eu usei meus servos, eu usei meus vasos para falar com você, mas você não quis. Não podemos rejeitar o amor de Deus. Ele ainda está disponível para mim e para você. Deus nos protege com a sua verdade, que é a sua palavra exposta. É o que fazemos aqui, que o pastor Márcio faz dia a dia. Deus nos protege com a sua benignidade, como diz o Salmo 36. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra de tuas asas. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade, a benevolência, atributos que é comunicável de Deus. Deus nos protege com a sua misericórdia, diz o Salmo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, e à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que se passem as calamidades. Do versículo 5 até o versículo 13, o salmista vai colocar todos os tipos de proteção, que você talvez não tenha lido, porque estava apenas com a Bíblia aberta ou o quadro emoldurado. Mas eu gostaria de desafiar você hoje a ler
todo esse texto e se familiarizar com essa palavra de Deus para a tua vida. Agora Deus fala do salmista. Por que que ele faz e por que que ele nos protege? Pois que tão encarecidamente me amou, diz o versículo 14. Porque você decidiu amar a Deus acima de qualquer coisa. E também eu, o Senhor, te livrarei. Poloei num alto retiro, num lugar alto, protegido, porque conheceu o meu nome. Porque você decidiu me conhecer intimamente, eu o livrarei. A busca pela intimidade de Deus, a busca pela oração constante, faz com que Deus o livre de todo o mal. Porque a mim se apegou com amor, eu os livrarei. Existe algo em Deus que é a sua soberania. Deus pode livrar você antes das grandes batalhas, como também pode livrar você das grandes batalhas. Antes das batalhas, como Eliseu cercado pelo exército da Síria, ele tinha um servo, um jovem, que quando viu o exército cercando, ele disse: quem vai poder nos proteger? E o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que diz que orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu, e eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu havia uma grande segurança. Muitas vezes, querido, antes de você entrar numa batalha, Deus pode também te proteger. Mas também Ele consegue e pode te proteger durante as suas batalhas. Existem pessoas que estão aqui envolvidas com uma batalha tremenda, e você já está perdendo a fé, e Deus manda te dizer na noite de hoje: eu posso te livrar ainda dentro da batalha. Aconteceu com Daniel após ser jogado nas covas dos leões. Daniel capítulo 3, versículo 26, disse: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Você conhece a história. Eles foram libertos por Deus no meio da fornalha. Existe esperança em Deus para a tua vida. Existe esperança em Deus para as suas dificuldades. Essa batalha espiritual que você está vivendo e que está refletindo na tua vida pessoal, Deus pode livrar você no meio dela, hoje, se você assim crer. Não sou eu que estou falando, é a palavra dele, proferida nesse altar. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E o versículo 15 diz o seguinte: ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus promete ouvir as nossas orações. Não basta apenas ler o texto. Não basta apenas estar protegido nele. Você precisa continuar com uma luta de intercessão constante. Porque Deus diz: se você assim o fizer, eu o ouvirei e o livrarei. E diz o texto ainda mais no verso 16: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Livrar e mostrar a salvação é a salvação desses itens que o texto mostra. Todas essas guerras, essas batalhas, o texto propõe te livrar, como diz o Senhor. Eu queria chamar o Diego aqui, só para parecer que está acabando, né? Porque quando ele vem, a gente fala: nossa, está acabando.
Conhecemos nesse texto um dos atributos de Deus, um Deus poderoso nas batalhas. Mas também eu preciso te dizer que esse Deus poderoso nas batalhas, que promete te livrar, Ele também é soberano. O Salmo 91 não pode ser lido e entendido de forma literal. Você não pode ler o Salmo e dizer, o que está escrito aqui vai acontecer literalmente na minha vida. Porque Deus é soberano e tem algumas coisas que Ele quer que você viva, Ele quer que você passe, para que você saia dessa batalha um pouco mais maduro do que você está hoje. Talvez se Ele te livrar antes, você vai se tornar um cristão imaturo. Existem batalhas que não são o que Deus está enviando, mas Ele permite que você viva. A promessa é que eu estarei com você, não que você não terá essas dificuldades. Apenas o livramento na natureza física não é suficiente para que a gente venha entender os livramentos de Deus. Todas as lutas e dificuldades que passamos de natureza física e humana, nós olhamos para Deus como aquele Deus que pode tudo, Ele vai me livrar disso. Mas existem batalhas espirituais acontecendo muito mais pujantes e destruidoras do que as deficiências físicas. E aí o Senhor me trouxe o texto de Hebreus, e quando o Léo cantou uma canção hoje, sempre vou lembrar. Olha o que diz Hebreus 11, versículo 35. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, e alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram perseguidos, vestidos de peles de ovelha, de cabra, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu pergunto para você, em que eu e você somos melhores do que esses homens? Humanamente falando, essas batalhas terrenas que vivemos aqui, elas vão continuar acontecendo. A única promessa de Deus para você é que eu vou continuar com você. Mas não é essas batalhas que o texto está dizendo que Deus tem a intenção de te proteger. Pode proteger, mas o texto não pode ser lido dessa forma. Você não pode colocar no quadro, na parede, a Bíblia aberta na sua casa, querendo que ela te proteja dessas situações de insegurança. Porque a Bíblia revela homens que serviram a Deus muito mais do que nós, fizeram trabalhos melhores do que nós, e passaram a fio da espada, para deixar para mim e para você a herança de que vale a pena morrer pelo nome do Senhor,
Vale a pena sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Vale a pena morrer pelo amor do Evangelho. Se a luta que você está vivendo é porque você serve a Deus e o inimigo sabe disso, então viva com alegria, porque a morte para você é apenas a passagem desse lugar de sofrimento para um lugar de glória. No dia 11 de março de 2020, a pandemia Covid-19 causou a morte de mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo. Homens de Deus, pastores, missionários, músicos, gente que servia a Deus com afinco, foi ceifado. E eu pergunto, por que você não foi? Por que Deus poupou você? Levanta a tua cabeça, meu irmão. Essa luta que você está vivendo não é nem de perto o que Deus tem preparado para você. Tem muita alma para ganhar para Jesus. Tem muitos louvores para cantar para o reino de Deus. Tem uma igreja grandiosa que está surgindo nesse lugar. E Deus te preservou para que você cumpra o chamado dele. Você precisa encontrar em Deus, porque você está aqui, guardados e protegidos pelo Senhor. Guardados e protegidos por Deus. É esse guardar e é essa proteção que o Salmo 91 te oferece na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém.